amados, amém? Já tem um bom tempo que eu não venho aqui trazer a palavra do Senhor. É bom rever os irmãos, os amados. Nós vamos dessa feita trazer uma palavra que está lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 14. Não, do 13 ao 16. É um texto muito conhecido. Amém? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Amém. Nós já oramos que Deus possa falar ao nosso coração. Lá no Parque das Mangabas, amados, a gente tem pregado sobre o Sermão do Monte. Nós já estamos aqui nesses versículos, onde Deus vai tratar sobre o sal da terra e sobre a luz do mundo. O Sermão do Monte, ele foi escrito logo após Jesus fazer grandes milagres, chamar os seus discípulos, e depois de chamar os seus discípulos, ele mostra aos seus discípulos a necessidade de mostrar como eles devem ser, a característica de cada discípulo. As bem-aventuranças, elas são assim, é para mostrar Cristo e mostrar o que o cristão deve ser. Ele começa dizendo que bem-aventurados os humildes de espírito. Essa humildade de espírito é você reconhecer que você é nada, que você é um miserável pecador, que você carece da graça e da misericórdia do Senhor, que você por si só jamais consegue se achegar a Deus. Então é essa humildade que deve estar na nossa vida, que deve estar em nosso viver. E Jesus era humilde. A humildade era tanta que ele se humilhou a ponto de ser crucificado numa cruz e se tornar servo, desceu do alto e sublime trono, veio habitar entre nós e se matou por mim e por você. Essa humildade deve estar na nossa vida. Ele diz também que bem-aventurado é os que choram, porque eles serão consolados. Quantos de nós temos chorado por aqueles que perecem? Jesus, ao chegar em Jerusalém, ele chorou, porque sabia que aquele povo ali ia matá-lo, ia crucificá-lo. E muitos daqueles iam direto para o inferno, porque já estava marcado para cada um. Ele chorou diante do túmulo de Lázaro, pessoas que vivem na morte. Ali era uma morte física, mas muitos estão aí mortos espirituais, e nós precisamos chorar por essas pessoas. E assim Jesus também lhe chorava. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Jesus era manso. Ele diz: aprendei de mim, porque eu sou manso. Nós precisamos ser mansos também como Jesus. Bem-aventurados ter fome e sede de justiça. Quem mais praticou a justiça do que não o nosso próprio Deus, o nosso próprio Jesus aqui nessa terra? Os misericordiosos. Quem não usou de misericórdia maior, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, caminhando para o inferno. Nosso destino era a morte eterna. E Ele, na sua misericórdia, veio e nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor. Bem-aventurados pacificadores. Ele nos trouxe paz. E essa paz não é uma paz simples, uma paz do homem, uma paz do intervalo entre uma guerra e outra, mas uma paz de Deus para com o homem, porque a palavra de Deus diz que Ele está virado com o homem. E Jesus tomou o cálice da ira para que tenhamos paz com Deus. Porque se não fosse isso, estaríamos mortos, estaríamos no inferno, condenados ao inferno eterno. Então Ele trouxe a paz. Ele diz que nós devemos também ser pacificadores. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça.
Jesus era muito perseguido porque pregava a verdade. Ele pregou a necessidade do arrependimento, a necessidade de largarmos o eu, deixarmos o eu de lado, a necessidade de seguirmos, tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Ele foi perseguido. E nós também precisamos ser perseguidos por conta da justiça, por conta da verdade que pregamos e que vivemos. O cristão, ele é perseguido, o verdadeiro cristão. E aqui, depois dele falar dessas características, ele ainda também diz as promessas. Ele promete para aqueles que são humildes, que o reino dos céus, aqueles que choram serão consolados, aqueles que são mansos herdarão a terra, aqueles que são bem-aventurados serão fartos, têm fome e sede de justiça serão fartos, os misericordiosos alcançarão misericórdia, os limpos de coração, porque verão a Deus. Depois dele falar dessas características, ele vem falar sobre a necessidade de sermos sal e luz no meio dessa terra. A necessidade de agir. Depois de termos a característica, precisamos agir como sal e luz dessa terra. E nós queremos trazer como tema: para combater a podridão e as trevas deste mundo, basta agirmos como cidadãos dos céus. Para combater a podridão e as trevas deste mundo, basta agirmos como cidadãos dos céus. Mas antes de falar sobre os cidadãos dos céus, queremos falar um pouco sobre esse mundo, sobre essa terra. Essa terra, ela foi criada por Deus perfeita. Palavra de Deus que estava escuro, e ele disse: haja luz. E da luz ele foi criando todas as coisas e viu que tudo era bom. Porém, o homem entrou em pecado. O homem pecou contra o Senhor e se escondeu de Deus. E vindo o pecado veio a morte. Veio a morte espiritual primeiramente, depois a morte física. E assim Caim matou o seu irmão num paraíso, um lugar onde estava tudo tranquilo, onde estava tudo sem problema. E aí joga por fora essa coisa que o homem é produto do seu meio. O homem é natureza pecaminosa. Não adianta morar bem em palácios, que o pecado está no coração do homem. E com isso vai passando o tempo, o homem ele é expulso do paraíso. Vive longe de Deus. Vive se escondendo do Senhor, assim como Adão se escondeu. Os homens, logo no começo da história, nos relatos bíblicos, a gente vai ver as cidades com nome referente a Deus: Belém, Casa do Pão, Jerusalém e outras cidades. Mas o homem começa a fazer cidades para si mesmo. Quem não conhece a história da Torre de Babel, vamos construir uma torre e faremos célebre o nosso nome. O homem quis ser maior do que Deus. E até hoje é assim, não é diferente. E Deus veio, confundiu as línguas, destruiu aquela torre. Passou-se um tempo, o homem continuou na sua depravação total, e ele continua buscando cada vez mais o seu eu. E Deus disse que ia destruir o homem, mas achou graça em Noé e não destruiu. Salvou-se Noé e a sua família. O homem continuou a crescer, o homem continuou a multiplicar-se. E depois disso, Deus vem e acaba com Sodoma e Gomorra por causa da depravação do homem. Passa-se o tempo de Jesus. Jesus veio, mas os seus não o quiseram, o rejeitaram e o mataram. Passou-se mais o tempo, não mudou, os homens continuam em guerras e até hoje nós vivemos nessa guerra. Hoje nós lutamos dia após dia contra este mundo. Este mundo ele está em trevas, amados. E cada dia que passa, as trevas vão ficando mais obscuras. Os homens vão se tornando cada vez mais amantes de si do que de Deus. Os seus corações estão obscuros, estão na escuridão, estão podres e acabados. E é por isso que é necessário o Senhor dizer que vocês são o sal da terra, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. O mundo está deteriorado. E Jesus disse, desde aquela época, o mundo está em podridão, o mundo está na escuridão, e vocês precisam ser diferentes. Vocês precisam agir de modo diferente.
na como visão cristã, a gente vê como as pessoas tentam trazer, em vez de levar a igreja para o mundo, tentam trazer o mundo para dentro da igreja. Tem uma cosmovisão totalmente diferente. Nos 150 anos agora da Igreja da Mangueira, eu me lembro de uma pregação do Roberto Brasileiro, ele dizendo que as festas do mundo, as festas dos crentes estão iguais às festas do mundo. Em muitos casamentos, ele vê crentes saindo, cambaleando, de embriagados que estão. Ninguém mais difere o que é crente e o que não é crente. As pessoas estão bem parecidas. Não tem mais discernimento. As pessoas não são mais sal. As pessoas não são mais luz neste mundo. Muitos cristãos estão se desviando. O nosso país era para ser um país onde tivesse mudança, já que é um país que a sua característica cristã, ou seja, católica ou evangélica, mas é cristão, a sua maioria, mas não tem feito diferença. Muito pelo contrário, muitos têm escandalizado o nome do Senhor. Muitos têm ido de encontro ao reino de Deus, ao invés de ser a favor do reino de Deus. Para combater a podridão e as trevas deste mundo, basta agirmos como cidadãos dos céus. E como deve agir o cidadão do céu? Em primeiro lugar, sendo o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Essa é uma palavra que o Senhor nos chama a parar a atenção. Por que o sal? Ele poderia escolher qualquer outro produto. Ele poderia escolher um outro condimento qualquer, um outro produto químico, já que nós temos uma variedade de produtos neste mundo. Mas Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou o sal e sabe muito bem dessas propriedades. O sal que nós conhecemos, que nós usamos no nosso condimento, é o cloreto de sódio. O cloreto é um sal usado para temperar, para dar gosto na comida, mas não é só para isso não. Ele serve também para conservar, principalmente naquela época em que não haviam geladeiras. As carnes, os peixes eram salgados para durar mais tempo. E o sal também faz com que regule a pressão arterial. Se você não comer sal, a sua pressão pode descer. Se você comer sal demais, ela pode subir. Ela regula o líquido no seu corpo. Então é necessário, amados, a gente prestar atenção nessa diferença que é do sal para as coisas do mundo. Já pensou se Jesus diz: vocês são mel dessa terra? Quantas formigas atacariam? Quantas abelhas nos atacariam? E muitos querem aí a vitória com sabor de mel. A sua vitória é do Senhor, é do sabor do Senhor, é de sal. Nós precisamos ser esse sal desta terra. 1 Pedro 2,9, a palavra do Senhor nos diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa frase demonstra como os cidadãos devem agir de forma diferente. Nós somos santos, raça santa, eleita, ou seja, escolhido por Deus. Nós não podemos agir como o mundo age. As nossas atitudes devem ser diferentes da do mundo. Dr. Martin Lloyd-Jones, ele diz: ao crente é recomendado que ele precisa ter uma mente e uma perspectiva diferente das dos homens deste mundo. Todavia, isso jamais significa que ele deve retirar-se da vida ativa deste mundo. A nossa perspectiva é diferente da dos homens. Os homens querem enriquecer, os homens querem tudo o que for de bom desta terra, mas nós devemos até querer um pouco, ficar rico, querer o melhor dessa terra, mas se for para a glória do Senhor, e não para a glória própria. Você pode ter um bom trabalho? Pode, mas glorifica o Senhor no seu trabalho. Você pode ter uma boa educação? Tenha, mas glorifica o Senhor através da sua educação, porque muitos têm esquecido disso, amados. Eu me lembro no tempo da faculdade, logo quando eu entrei, havia muitos crentes na minha sala. Bastou passar 2 semestres
para ver como muito mudaram. Muito deixaram de ser sal e começaram a entrar com a turminha dos açúcares. E não é diferente, mas nós precisamos de Cristo na nossa vida. Se não tivermos enraizado as nossas raízes em Cristo, na rocha que é Cristo, certamente deixaremos de ser sal. Como nós falamos, o sódio, ele é um dos produtos encontrados no sal, mas existe outro tipo de sódio. Tem o nitrato de sódio, que ele é utilizado para a fabricação de fertilizantes. O carbonato de sódio, que é utilizado para equilibrar o pH de cloros hídricos, fabricação de medicamentos, vidros, detergentes. Tem o bicarbonato de sódio, que usa até em extintores de incêndio. Tem o carbonato de cálcio, que é redutor da acidez para preparar o solo para o plantio. Nós temos o hipoclorato de sódio, que usa em desinfetantes, limpeza, branqueadores, no tratamento de águas e afluentes. Então, são várias qualidades que o sódio possui. E por isso o Senhor Jesus nos escolheu como sal. Porque essas características servem também para nós. Porque nós precisamos conservar as coisas boas desta vida. Nós precisamos ser usados como medicamentos para as pessoas que estão morrendo. Muitos estão se matando, estão se suicidando, porque estão mortos, estão doentes, e não vêm o encontro para a sua vida, para melhorarem a sua vida. Nós precisamos ser usados como extintores de incêndio, mas muitas vezes nós colocamos mais fogo ainda na lenha, como o redutor da acidez que esse mundo vive. Esse mundo está muito ácido, está se deteriorando muito fácil, e também precisamos limpar, desinfetar a podridão que permeia essa sociedade. Nós precisamos ser sal, amados. O Senhor Jesus estava dizendo: vocês devem ser diferentes deste mundo. Isso Ele estava dizendo para os apóstolos e diz para cada um de nós ainda hoje. Precisamos ser diferentes. E você tem as propriedades do sal, ou tem servido como pedra de tropeço e ser pisada pelos homens? Como é que temos vivido? Não podemos nos tornar insípidos, ou seja, sem nenhuma qualidade. Não podemos amar ao mundo e amar a Deus. Quando você ama mais ao mundo do que a Deus, você vai se tornar insípido, sem valor nenhum, como muitos que estão aí caminhando para o inferno. Não podemos imitar este mundo, amados. Devemos ser imitadores de Cristo. Paulo, ele diz: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E nós precisamos ser imitadores de Paulo, ser imitadores de Cristo, ser imitadores daqueles que amam ao Senhor. Calvino, no comentário de Salmos, no volume 1, ele diz: para que vivamos plenamente conscientes dos perigos que nos cercam, necessário se faz recordar que o mundo está saturado de corrupção mortífera, e que o primeiro passo para se viver bem consiste em renunciar à companhia dos ímpios. De outra sorte, é inevitável que nos contaminemos com sua própria poluição. Devemos evitar, porque o mundo já está corrupto, já está corrompido. A palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno, e nós não podemos amar este mundo. Nós somos peregrinos e forasteiros, estamos aqui só de passagem. O amor nosso deve estar em Deus, deve estar em Cristo Jesus. Nós precisamos ser esse sal, para não sermos lançados fora. Em segundo lugar, quer ser um cidadão do céu, sendo luz deste mundo. Como ser um cidadão do céu, sendo luz deste mundo? Não há como falar de luz, amados, sem falarmos de Jesus Cristo, porque Ele é o Pai da luz que não mudam. Ele é o Senhor que nos trouxe a luz. Isaías capítulo 9, os irmãos puderem abrir aí, do 1 ao 2, é uma profecia do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 9,
A palavra do Senhor nos diz: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no último tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Vamos abrir agora João 1. João capítulo 1. Do 1 ao 9, a palavra do Senhor nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Essa é a luz, esse é o nosso Cristo. É necessário sermos também luz. E ele nos chama de luz. Aqui João diz: eu não sou a luz, mas vim mostrar a luz. E Jesus já nos chama de luz, porque somos seus imitadores. Nós precisamos brilhar a nossa luz deve brilhar dia após dia. Aqui Jesus fala, o João fala que Jesus era a fonte de toda a vida. E o que é a vida? A vida é Cristo. Não tem como ter vida sem luz, amados. Você não faz florescer nada se não tiver luz. Planta nenhuma cria fotossíntese, vai ter a fotossíntese sem luz. Nada vive no escuro por muito tempo, a não ser a podridão, a não ser o mofo, o que não presta. E nós precisamos ser luz. Vós sois a luz do mundo. Ainda Dr. Martin Lloyd-Jones, ele diz sobre vós sois a luz do mundo, ele diz: é uma declaração repleta de significação, com profundas implicações no que tange à compreensão da natureza da vida cristã. Por assim dizer, uma das grandes características da verdade bíblica é que ela é capaz de comprimir o conteúdo inteiro da nossa posição cristã em uma única, mas expressiva declaração, como a desse versículo. Vós, disse nosso Senhor, volvendo os olhos para aqueles homens simples, inteiramente destituídos da importância, segundo o mundo pensava. Vós sois a luz do mundo. Essa é uma daquelas afirmativas que sempre deveria surtir sobre nós o efeito de fazer-nos levantar a cabeça, levando-nos a perceber, uma vez mais, quão notável e glorioso é sermos crentes. Nós somos a luz deste mundo. O mundo vive em trevas, em densas trevas. Nós vivíamos nas densas trevas. Todo morto, ele não enxerga. O morto, ele só vê escuridão. Quando estávamos longe do Senhor, éramos assim, cegos por natureza, filhos da ira por natureza. Mas hoje nós temos a Jesus Cristo, e só aqueles que têm a característica de Cristo pode ser chamado sal e luz do mundo. A luz, ela mostra a verdade, Jesus Cristo é a verdade. A luz mostra o caminho, Jesus Cristo é o caminho. A luz mostra a vida e Jesus é a vida. E nós devemos mostrar a luz para este povo. Nós devemos mostrar a luz porque eles estão nas densas trevas. Infelizmente, muitos crentes têm deixado de ser luz. Muitos estão, como aqui nos diz, que estão se escondendo debaixo do alqueire. Estão se escondendo porque não querem se aparecer. Não querem mostrar a Cristo. Muitos têm vergonha de dizer que são cristãos. Uma certa feita,
Um irmão falando que ele dava aula, e por 2 anos dando aula para um pessoal, 2 anos depois, ele tinha uma certa intimidade, porque era uma aula de mecânica, e tinha que estar próximo das pessoas. E diz que só 2 anos depois foi saber que aquele irmão era crente, porque convidou ele para uma festa na igreja. Mas as suas atitudes não demonstravam nada disso, porque não é luz, e muitos não são luz no meio de nós. Assim como na faculdade, muitos ali eram na pesca, na base da pesca, passaram na base da pesca, deixavam de ser luz, o mau testemunho, pessoas que vivem nas trevas, e nós devemos ser luz, e o Senhor nos chama para sermos luz. Ainda em Mateus, no capítulo 6, versículo 22, o Senhor nos diz: 22 e 23, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caja a luz que há em ti. Sejam trevas, que grandes trevas serão. Essa luz que era para brilhar, está ofuscando, está atrapalhando das pessoas se achegarem a Cristo. Muitos têm envergonhado o Evangelho, outros têm tentado aparecer mais do que Cristo, brilhar mais do que Cristo. Quantos cultos à personalidade nós temos por aí? Quantas pessoas que vão para outras igrejas, para muitas igrejas, porque tal pastor vai, tal missionário vai, porque estão querendo ver homens e não Cristo, não a palavra. Outros dizem: não, quem vai pregar é tal irmão, nem lá eu vou. Precisamos ser luz, amados, precisamos olhar cada vez mais para Cristo, amados. Muitos têm envergonhado o Evangelho, e nós precisamos ser luz, brilhando dia após dia, que a palavra de Deus diz que nós somos como uma luz da aurora, que vai brilhando, brilhando dia após dia, o dia todo até ser dia perfeito. Essa deve ser a nossa luz no meio desse povo. Isso é Provérbios 4,18. As práticas das boas obras e pregar vivendo o verdadeiro evangelho, sendo luz para um mundo que caminha em meio às trevas. Devemos manter nossos candeeiros acesos, assim como as 5 virgens prudentes. Nossos candeeiros muitas vezes estão apagados, estamos despreparados. Muitas vezes passamos tanto tempo na igreja, vamos esquecendo, deixando, esfriando o coração. Lá em Efésios, ou lá em Apocalipse, falando sobre a igreja de Efésios, o Senhor diz: olha, eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. O a favor diz: olha, vocês pregam a boa doutrina, vocês não aceitam os nicolaítas, vocês pregam o que é certo, vivem o que é certo, mas vocês abandonaram o primeiro amor. E ele diz: olha, voltem para o primeiro amor, senão eu virei e apagarei o seu candeeiro. E que primeiro amor é esse? Primeiro amor, amado, de ser luz no meio dessas trevas. Primeiro amor de deixar a evangelização, mostrar a luz. É essa luz que tem apagado na vida de muitos. Muitos têm deixado de demonstrar o verdadeiro evangelho, de pregar o verdadeiro evangelho. Palavra de Deus, que luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é luz, e nós devemos pregar a palavra de Deus, devemos viver a palavra de Deus. Através do nosso testemunho, muitos podem se achegar a Deus, mas também através do mau testemunho, muitos podem se afastar do Senhor. É por isso que é necessário sermos luz para este povo. Precisamos viver essa luz. Não tem como ser luz neste mundo se não tivermos a palavra de Deus enraizada em nosso coração, vivida em nossas vidas. Devemos viver dia após dia ardentemente essa palavra. Essa palavra deve ser testemunhada através do viver santo, do viver correto. Como já lemos aqui, raça santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa luz deve brilhar em nosso coração.
Se sua luz tem se apagado, peça a Deus para que acenda novamente. Se você tem negligenciado, tem deixado o azeite faltar, se encha com o Espírito Santo de Deus e peça: Senhor, eu quero estar aceso novamente, eu quero evangelizar, eu quero levar almas para o Senhor, assim como eu fui trazido por outros. Precisamos, amados, evangelizar, precisamos mostrar a verdade para esse povo. 1 Pedro 3,14, para aplicarmos em nossa vida, do 14 ao 18. A palavra do Senhor nos diz, aqui é completando uma das bem-aventuranças também, que está no versículo 11, que ele diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Nós precisamos ser luz no meio desse povo que nos perseguem também. 1 Pedro 3, 14 ao 18, a palavra do Senhor nos diz: mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo toda a vida com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados, porque difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom, do que praticar o mal. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados do justo, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Precisamos ser luz, amados, mesmo que sejamos perseguidos, mesmo que venhamos até morrer, assim como o João Batista, que foi decapitado, mas ele não escondia os erros do povo, ele pregava a verdade, sem medo da perseguição, sem medo da morte. E nós precisamos também pregar a verdade sem medo da morte. Devemos dizer a esse mundo que sou crente, não me envergonho de o dizer. Muitas vezes deixamos, até cantamos esse louvor, mas não pregamos. Precisamos pregar o verdadeiro evangelho, sendo lâmpada para esse povo, sendo luz para este povo, sendo sal para este povo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua infinita graça e misericórdia. Obrigado pela tua boa mão que tem conduzido as nossas vidas, ó Pai. Somos pecadores e merecedores do teu amor, mas o teu cuidado tem nos chamado, tem nos santificado, tem nos levantado, Pai. Levanta aqui também homens, mulheres dispostas, ó Deus, a proclamar o teu evangelho com amor, com dedicação, Senhor. Como precisamos mostrar a este mundo, meu Pai, que ele está vivendo em trevas, que ele está caminhando cada vez mais a passos largos para o inferno, Senhor. Como precisamos, meu Pai, testemunhar a Cristo através do nosso viver, que possamos ser sal desta terra e luz deste mundo, Senhor. Ajuda-nos, porque sozinho não conseguiremos. Que o teu Santo Espírito, Pai, possa nos vivificar, nos fortalecer para a glória do teu santo nome, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Presbítero Carlos. Amém, queridos. Que Deus assim aplique a sua palavra, né, em nossos corações, traga edificação. Prosseguindo com a nossa liturgia, o último ponto: ao Senhor que é constante e eterno, nós o obedecemos. Vamos abrir nossas Bíblias em Ezequiel 40. Ezequiel 40, do 32 ao 49. Vamos ler de forma alternada
Peço àqueles que